Um homem que andava pelo deserto chega a uma ruína. Ao entrar, percebe que o lugar foi destruído. Ele explora a ruína usando sua habilidade, criando uma esfera de luz. Ele encontra duas cápsulas, uma quebrada e a outra inteira. Enquanto verifica a quebrada, algo pula nele. A mãe do pequeno Johnny lia uma história para ele. O homem de antes, Sheng, se aproxima e pede para deixar sua mãe descansar. Então recebe uma ligação e a mãe fala que irá ler outra história para o pequeno Johnny. Sheng fala para seu chefe, o diretor Shang, que irá continuar investigando. Em uma noite tempestuosa, os médicos lutam para salvar a mãe do pequeno Johnny. Shang chega carregando uma mala e os médicos o atualizam da situação. Ele começa a usar sua habilidade para ajudar sua esposa. Ao saber que a missão de seu marido foi bem sucedida, ela pede para ele e o pequeno Johnny serem felizes, e não resiste. Uma criatura observava da caixa. No meio da noite, a criatura sai da caixa e come as frutas em cima da mesa, e o pequeno Johnny o vê. Shang ouve um barulho e vai verificar, encontrando seu filho perseguindo a criaturinha. Ele pede para seu filho parar, pois a criatura é um bebê que trouxe da missão, fazendo seu filho criticá-lo. Ele explica onde o achou e o porquê o trouxe. O pequeno Johnny conclui que ele é seu filho, pois sua mãe lhe contou que os filhos vêm do céu para ficar com seus pais e o leva para conhecer a casa. Ele dá leite ao pequenino e pede para ficar na mochila até chegarem na casa nova. O elevador chega com o herói perguntando se Shang realmente vai embora. O herói atual X o critica por abandonar seu título de herói. Shang responde que não o merece, já que não conseguiu salvar sua esposa. O X o relembra que depois da queda da Aurora, nunca mais surgiram pessoas com poderes para superar deuses. Shang fala para não se preocupar, pois irá aproveitar a aposentadoria. Eles chegam à sua casa nova e começam a limpá-la em meio a brincadeiras e diversão. O pequeno Johnny relata as travessuras da criaturinha para sua mãe. Shang se aproxima dele falando que ele também era bem travesso, que a mãe dele os enganava com seu sorriso, mesmo estando brava, que ela costumava dizer que a tristeza os permite lembrar o que valorizam de verdade, então pode chorar bastante, mas depois precisa se lembrar que o poder do sorriso mantém as esperanças. O pequeno Johnny fica chocado ao ver o grande Johnny comendo as flores em volta da lápide. O pequeno e o grande Johnny se divertiam até que crianças capturam o grande Johnny. O pequeno Johnny protege seu filho, mas as crianças o atacam. O grande Johnny se transforma parcialmente, assustando as crianças e obrigando o pequeno Johnny a segurá-lo até ele se acalmar. A vida da família continua. Após uma refeição, alguém bate na porta. Shang fala que irá atender e se surpreende ao ver o X. Apesar do que o X dizia, Shang sabia que ele tinha um motivo para visitá-lo. O X pede para ele voltar a ser um herói. Shang fala os motivos para rejeitá-lo. O X o pressiona a ponto de ficar irritado com a recusa contínua. Não satisfeito, ele decide ir embora. Enquanto andava com o grande Johnny, o pequeno Johnny se perguntava da relação de seu pai com a visita. Então as crianças vizinhas o abordam. Eles começam a ler quadrinhos e revistas sobre Shang. O pequeno Johnny encontra a pessoa que os visitou em um dos quadrinhos, descobrindo que ele é o Vortex, herói número 1 e atual X. Então o pequeno Johnny tem um pressentimento e começa a correr de volta para casa com seu filho. Ele encontra vestígios de combate e se apressa. Ao chegar em casa, ele vê seu pai sentado em seu próprio sangue. O pequeno Johnny o abraça e fica furioso com o X. Sua emoção é transmitida ao grande Johnny, que começa a se transformar. O pequeno Johnny jura descobrir a verdade e se vingar. Então percebe seu filho transformado e tenta pará-lo. O grande Johnny havia se transformado em uma criatura negra gigante e corre em direção ao vilarejo, levando consigo a destruição. O X aparece para socorrer o vilarejo e combater a criatura. O pequeno Johnny o reconhece, assim como o grande Johnny. O X se prepara para atacar enquanto o Lâmina Fantasma assistia a situação de longe. E esse foi o episódio 17.